produtora de vídeo AD Filmes. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com tua bondade, fica ao pé de mim. Meu coração aberto está pra tua voz ouvir. Enche-me de louvores, gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som para teus filhos fala, e no caminho bom pela bondade os guia a pedir o santo dom. Quererão consagrar-se para suas vidas dar, obedecendo a Cristo e com fervor o amar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som, como no tempo antigo, tu revelaste a lei, mostra-me tua vontade e a sua santa grei. Deixa-me gloriar-te, quero a ti louvar, cantar alegremente e sempre te honrar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos cantar ainda também, seguir com a mesma mensagem. 210. Fala, fala, Senhor, nesta hora. Cante, irmãos, vamos continuarmos adorando ao Senhor com mais este hino. Fala, fala, Senhor,
nesta hora, que ansioso te quero ouvir. Teu falar dá valor e restaura, e mais sábio me faz no porvir. Ó bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar, de saúde e repouso soberno, de alegria e paz eterna. Fala, fala, Senhor, que conservo tuas palavras de vida e valor. Estou pronto seguir-te com zelo pelas tuas veredas de amor. Ó bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar, de saúde, repouso soberno, de alegria e paz eterna. Fala, fala, Senhor, que eu ouço tuas palavras com todo fervor, pois conduz ao eterno repouso. São conselhos muito ricos de amor. Ó bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar, de saúde, repouso soberno, de alegria e paz eterna. Graças a Deus, louvado seja o nome de Jesus para todos sempre. Eu quero convidar a todos a colocar sobre os nossos pés. Nós estarmos fazendo uma leitura. Vamos abrir para o livro de Romanos. Romanos capítulo 8. Do versículo 31 ao 39. Queremos dizer à igreja que o pastor Wellington e o pastor Hermógenes ainda continua de viagem. Romanos 8, 31 em diante. Você encontrou? Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Pois estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir,
nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Nosso Deus, nosso Pai, levantamos a nossa voz ao céu com muita gratidão, mais uma vez, Senhor, te agradecemos por nós encontrarmos aqui na tua casa, Senhor. Tiramos alguns minutos com os nossos joelhos dobrados, orando, sentindo a tua gloriosa presença. Cantamos 2 hinos que foram mensagem para nós. Temos acabado de ler também uma outra mensagem que o Senhor falou conosco através desta leitura, ó Pai. E nós te pedimos, permanece conosco ainda na sequência dessa reunião, ó Pai. Nós não reunimos a tua casa por um mero costume, mas viemos à tua casa para ouvir o teu falar. Viemos à tua casa para sairmos daqui melhor do que chegamos, ó Pai. Quem chegou bem vai sair melhor. Quem chegou assim mais ou menos vai sair bem. Quem chegou derrubado, o Senhor vai levantar essa pessoa, vai fortalecer na fé, vai dar o ânimo, a coragem, a força e o vigor para continuar caminhando, olhando para o Senhor, que é o autor e o consumador da nossa fé. Ó Pai, permanece conosco. Este culto, essa reunião está entregue nas tuas mãos. Realiza a tua vontade no nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Meus queridos irmãos, vamos prosseguir assim, com o nosso coração aberto como está. Eu acredito que o seu coração está aberto, não é? Se por acaso tiver algum coração trancado aí, precisa abrir, precisa destrancar, para que a palavra penetre. É interessante, a gente ouve a palavra com os ouvidos, mas se o coração estiver trancado, ela não desce para o coração. Então que os nossos corações também nesta noite agora estejam verdadeiramente abertos para que a palavra de Deus possa descer e estar aqui dentro. Amém? Pastor Aldo, trazendo a nós o ensino nesta noite. Irmãos, a paz do Senhor. Nós temos o privilégio de mais uma vez nos reunirmos na casa do Senhor. Somos privilegiados. Abra sua Bíblia, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, onde Mateus escreve, capítulo de número 21. Nós leremos do versículo 12 ao 17. Se você puder abrir e mantê-la aberta, faça isso. Nós vamos meditar na palavra do Senhor. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras do que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, hosanas ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: ouves o que estão dizendo? Respondeu-lhes Jesus: sim, nunca lestes? Da boca de pequeninos e crianças de peito tirastes perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Você pode dizer amém?
Irmãos, o texto é muito conhecido. Jesus entrou no templo, fez uma limpeza. O texto diz que Jesus entrou no templo e, numa atitude muito enérgica, ele expulsou todos que estavam vendendo, expulsou todos os cambistas que estavam no templo. Jesus não desenvolveu o seu ministério no templo. O ministério de Jesus foi exercido, na sua maior parte, na região norte de Israel, mais próximo aos necessitados, pobres, carentes, numa região onde os formados na religião da época, os especialistas da religião da época não davam muita atenção. E Jesus desempenhou o seu ministério naquelas regiões. E Jesus agora chega ao templo. E quando ele entra no templo, ele transmite uma mensagem, como eu disse, muito enérgica. Nesta mensagem de Jesus Cristo, algumas verdades foram transmitidas para os que ali estavam, para os que assistiam, para os que tiveram o privilégio de acompanhar, de participar. Para muitos foi um prejuízo muito grande, mas para muitos foi uma grande maravilha, porque Jesus foi ao templo naquele dia. E quando ele chega no templo, certamente os olhos dos que ali estavam se voltaram para ele, porque Jesus causava um impacto muito grande onde chegava. A presença de Jesus incomodava. A presença de Jesus tirava muita gente do sério. A presença de Jesus tirava muita gente do centro. E naquele dia, Jesus chegou no templo e começa a fazer aquilo que era necessário. O templo estava sendo dominado por homens que atendiam às suas necessidades, que atendia à sua maneira de ver, de entender, de conduzir as coisas de Deus. Uma época quando os sacerdotes, os sumos sacerdotes, os que deveriam estar primando pelo sagrado, lutando pela preservação do sagrado no templo, permitiam que os comerciantes se alojassem no pátio para vender. E nós perguntamos, vender o quê? Pombos, bois, ovelhas, para os que ali iam oferecer alguma coisa a Deus. Sabiam eles, os sacerdotes, que estas atitudes deveriam acontecer no coração, deveria ser algo que viesse lá do fundo do coração. O ato de apresentar-se a Deus, trazendo uma pomba, uma ovelha, deveria ser algo que acontecesse
lá no íntimo do coração, e para isso, os que ali fossem, deveriam se preparar, deveriam investir em ter, deveriam cuidar do animal, deveriam cevá-lo, deveriam, com muito carinho, olhar para ele e dizer: este vai ser separado para o culto. Esse vai ser preparado para ser oferecido a Deus. Mas isto estava sendo profanado. E os sacerdotes sabiam como o culto deveria acontecer. E permitiam que no pátio comércio acontecesse. Homens interessados em resultado financeiro, vendendo cultos, vendendo o pacote. As pessoas iam despreocupadamente e na entrada encontravam o animal para chegarem no templo e oferecer algo a Deus. Ali estavam também os cambistas, que faziam câmbio, trocando as moedas, que eram trazidas, que não poderiam ser entregues no templo, porque a moeda para ser entregue no templo não podia ser a moeda que nela estivesse cravada a efígie do imperador romano. A moeda com a efígie do imperador romano, que era como um deus, não podia ser entregue no templo. E lá existiam cambistas para fazerem o câmbio, a troca, para viabilizar a coisa, para que os homens pudessem de qualquer maneira adentrarem ao templo e oferecerem os seus cultos. Ali estavam os homens que deveriam se colocar diante do povo e conduzi-los ao verdadeiro culto, à verdadeira entrega, porém não faziam. E de repente Jesus chega no templo. Glória a Deus. Jesus foi no templo. E agora Jesus no templo, toda aquela situação acontecendo, Jesus começa a agir no templo. O texto que nós lemos disse que Jesus entrou no templo e expulsou todos que ali vendiam e todos que compravam. Só existiam os que vendiam porque existiam os que compravam. Jesus expulsa todos, como que dizendo: aqui não tem espaço para quem quer facilidade e não há espaço para quem vende facilidade. Aqui não pode acontecer dessa maneira. A presença de Jesus começa a fazer grandes revelações. No templo não há espaço para quem quer facilidades e não há espaço para quem vende facilidades. Se existem pessoas oferecendo, é porque existe procura. E Jesus expulsa tanto os que vendiam, como também os que compravam. Jesus estava dizendo: não pode acontecer assim. As razões que trazem estas pessoas aqui são duvidosas. As intenções do coração são questionadas. Eles estão vindo porque sabem que existe alguém viabilizando o trabalho. Eles estão vindo porque aprenderam pela tradição que é preciso vir, mas não está acontecendo no coração o que deveria acontecer.
Não existe um sentimento profundo que traduz devoção ao Deus eterno. E Jesus diz, não pode ser assim. Jesus expulsou os que vendiam e os que compravam, os que faziam um bom negócio. Acharam eles uma brecha e estavam ali para fazer um bom negócio. Em nome de Jesus Cristo, eu e você precisamos entender: o Evangelho não é um bom negócio. É sério isso, irmãos. O Evangelho de Jesus Cristo não pode ser maquiado para aparentar um bom negócio. O Evangelho de Jesus Cristo não pode ser vendido como algo fácil, barato, que se encontra em qualquer lugar. Jesus chega e diz, não pode existir vendedores, não pode existir compradores. No meu reino, a coisa acontece numa outra perspectiva. O culto precisa ser atitude deliberada da vontade. E para que ele aconteça, precisa existir serviço. Precisa acontecer entrega total e restrita, absoluta do ser, norteando as intenções. O que você veio fazer aqui? O que nós estamos fazendo aqui? O que nos traz aqui? Precisamos fazer estas perguntas. Jesus estava onde? No templo, mesmo sabendo que Deus não habitaria mais em templos construídos por mãos de homens, mas conhecendo a estrutura social do ser. Sabia Jesus que reuniam no templo e que continuaríamos reunindo nos templos. Prova disso que estamos aqui hoje. E Jesus vai ao templo para chamar a atenção deles, dizendo, ei, quais são as verdadeiras motivações? O que te traz aqui? O que você está fazendo aqui? Será que não foram atraídos alguns por uma oferta de um bom negócio? De uma facilidade, porque a comodidade é muito grande, a viabilidade é muito grande, mas Jesus chama a atenção dizendo, ei, não pode continuar acontecendo assim. Vocês são um templo onde o Espírito Santo habita, mas vão se reunir. E quando reunirem, onde quer que se reunirem, ali se torna um templo. E neste templo, as motivações precisam ser legítimas. Porque senão Deus não aceita. Não pode ser na perspectiva de um bom negócio. Em alguns lugares, estão apresentando um evangelho maquiado, muito interessante, escute-me, que prende, que enreda, muitos templos superlotados, mas quando nós vamos ouvir a mensagem, e ontem à noite, ainda sentado na mesa com a Larissa e a Leandra, eu ouvia um, e dizia, meu Deus, onde nós vamos chegar? Leu-se um texto, e fora do contexto, pregou-se algo que atrai em muito a necessidade imediatista do ser. Jesus vira a mesa e diz, aqui não é na perspectiva do bom negócio. Quebra tudo, faz um chicote e diz, vocês precisam entender o que vai
acontecer no templo. O que é para acontecer no templo? Não é para vender, não é para comprar, não é para existir a figura dos cambistas para fazer a coisa ficar mais fácil. Venha do jeito que você estiver e deixa comigo que eu te introduzo. Venha do jeito que você quiser se você estiver comigo, no meu grupinho, na minha rodinha, você vai até ser pastor. Não tem espaço para quem vende, nem para quem compra e nem para quem quer viabilizar a coisa. O negócio é sério. Aleluia! Jesus, como eu disse, prega uma mensagem enérgica, dizendo, não é na perspectiva de um bom negócio. O que nos traz aqui precisa ser uma motivação interior, consciente, para que um culto aconteça na presença de Deus. Eu sempre digo, crente não assiste culto, crente dirige culto. Crente que conhece Deus não assiste culto, crente dirige culto ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, a quem pertencem toda honra e glória. Aleluia! Ali estavam figuras que não poderiam existir: vendedores, compradores, cambistas. E Jesus chega dizendo, vamos parar com esse negócio. Mudar o rumo, aleluia, mudar a postura, mudar a atitude. Eu fico imaginando, irmãos, o estardalhaço que foi. Jesus com um chicote na mão virado, quebrando tudo e dizendo, não pode ser assim. Vocês são sociais enquanto ser, existem necessidades sociais, e quando se reunirem no templo, entendam que no templo algumas coisas precisam acontecer. Aleluia. Algumas coisas precisam acontecer. E você pode dizer assim, pastor, mas hoje nós não vendemos nada e não compramos nada. E ouvimos aplicar esse texto quando chegamos no pátio da igreja e vemos algumas cabaninhas, banquinhas, tendinhas de irmãos vendendo alguma coisa ali do lado de fora, algum material evangélico num dia de festa. Aí a gente até ouve algum irmão dizendo assim, se Jesus chegasse aqui ia quebrar essas mesas. Não era disso que Jesus estava falando. E nós precisamos contextualizar, aplicar para os nossos dias, porque senão olhamos para o quadro e ficamos pensando como aquele povo era ignorante. Mas eu já dei algumas pinceladas na contextualização, dizendo de algumas igrejas que vendem como sendo algo muito barato, como sendo mercadoria barata, e já disse que não é. Jesus, naquela oportunidade, estava dizendo, estas figuras, quais? Compradores, vendedores, só existe quem vende quando há quem compra. Já ouviu alguém dizendo assim, só existe ladrão porque existe o receptor. Se não tiver quem compra o produto do roubo, ninguém vai roubar. Mas como existe quem compra o produto do roubo, existe quem rouba. E quem compra produto do roubo também está infringindo a lei. E Jesus diz, olha, estas figurinhas não podem existir dentro da igreja. Os que vendem, os que compram, os que ficam ali para arrumar um jeitinho para que a coisa engrene, para que a coisa dê certo. E fala ele de outras figuras, os principais sacerdotes e os escribas, ou seja, os profissionais da religião, os técnicos, os que estão ali vendo tudo acontecer com a intenção única de criticar. Jesus diz, estas figuras não podem existir. Agora, chama muita atenção, não é essa primeira turminha que Jesus manda embora. É o que aconteceu depois que estes foram expulsos.
O que Jesus nos revela quando estes saem de cena. Aleluia. Quando ele chega e ocupa o espaço, algo sobrenatural começa a acontecer. Algo que somente a presença dele pode produzir. Amém? Existem coisas que acontecem na igreja somente quando estas figuras são tiradas e a pessoa de Jesus Cristo é centralizada. Quando a pessoa de Jesus Cristo é real. Só acontecem quando Jesus está presente. Tirados de cena, agora Jesus começa a dizer algumas coisas que devem acontecer no templo quando aqueles que o servem de coração estão reunidos na presença dele. Sua Bíblia ainda está aberta? Ainda no versículo 13. Disse-lhes Jesus: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Não é casa de comércio, não é casa de viabilidades, não é casa de buscar interesses próprios, egoístas do ser. A minha casa será chamada casa de oração. E o que é oração? Oração é falar com Deus. Falar com Deus. Jesus diz, olha, tirada a catefragem, os ladrões, os inconsequentes, na casa de meu Pai acontece um fenômeno. É o lugar onde homens e mulheres se reúnem, e eu acho interessante que Marcos diz, será casa de oração de toda gente. Tiradas as barreiras que a religiosidade permitiu, que os que deveriam lutar pela manutenção do sagrado permitiu entrar. Em tirado isto, a casa se transforma em casa de oração, onde toda a gente se reúne para falar com Deus. Oh, glória a Deus! Sabe o que eu e você viemos fazer aqui esta noite? Falar com Deus e ouvir a voz de Deus. Aleluia. Quando estamos desarmados das pretensões egoístas do ser, quando nos apresentamos a Ele com um coração puro, quando nos movimentamos lá em casa ainda, não mecanicamente, mas conscientemente dizendo, eu vou à casa de Deus para ouvir a voz dEle, para falar com Deus. Escute bem, casa de oração, lugar onde homens, onde toda a gente, independente de ter dinheiro para comprar o pombo ou não, independente de ter dinheiro para comprar a ovelha já penteada, prontinha para ser apresentada ou não, todo tipo de gente, o que tem, o que não tem, o que pode, o que não pode, o que é, o que não é, o que é entendido e aceito pela sociedade e o que não é aceito pela sociedade, onde todos têm o privilégio de se reunirem para falar com Deus. Não é falar com o governador, não é falar com o presidente, não é falar com o mortal, é falar com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, é falar com quem tem poder nos céus e terra, é falar com um Deus que conhece a intenção do coração, é falar com um Deus que entende gemidos. Aleluia! A minha casa será chamada casa de oração. Vão se reunir porque são vocês sociais. As necessidades são
do ser, e vocês vão continuar se reunindo. Mas tem uma coisa: quando se reunirem, se a reunião for feita em meu nome, diz Jesus, eu faço o compromisso, estou presente em todas elas. A menor reunião possível feita em nome de Jesus Cristo, Ele está presente. E quando Ele está presente, o local é transformado num templo, uma casa de oração, onde o homem fala e Deus ouve. Enquanto você está aqui, minha irmã, fale com Deus, que Deus vai visitar aquele coração endurecido lá na sua casa. Enquanto você está aqui, em nome de Jesus Cristo, independente de quem você seja, pastor, evangelista, presbítero, diácono, em nome de Jesus, saiba que você está na presença de um ser que conhece as tuas necessidades. E nos reunimos aqui, e aqui é casa de oração, lugar de falar com Deus. A minha casa será chamada casa de oração. Esse é o lugar de falar com Deus, lugar de ouvir Deus, de ouvirmos Deus falar conosco. Não perca o seu tempo aqui não, meu irmão, achando bom ou ruim, gostando ou não, interessante ou não. Nós não podemos nos apartar da simplicidade que há em Cristo Jesus. Ele, o Senhor Jesus, nos ensinou a simplicidade e nós precisamos continuar sendo simples. Em nome de Jesus, você veio, entrou, adentrou a esta casa. Não permita que as influências das estruturas negativas que são montadas para desviar o foco domine o seu coração, mas esteja aqui na presença de Deus, falando com Ele, e você vai ouvir a voz de Deus. Aleluia! E é interessante que Jesus diz que é a casa de meu Pai. A casa de meu Pai. A casa do nosso Pai. A casa do Senhor é muito forte. A casa do soberano é muito pesado. A casa de um Deus transcendente é muito distante. Mas aí agora nós temos a ideia da casa do Pai, onde a gente tem liberdade, onde toda a gente se reúne, onde Ele acolhe todos. Isso aqui é a casa de Deus. Esta é a casa do seu Pai. E esta noite você veio à casa de Deus. Esta noite você veio à casa do seu Pai. De repente você não tenha mais pai. O seu pai morreu. Aquele que te gerou, aquela que te gerou morreu. E você não tem mais braços que te alentem. Eu quero lhe dizer, você hoje está na casa do seu Pai. E Ele vai te pôr no colo. Ele vai alentar a sua alma. Ele vai te fazer um afago. Nós estamos na casa do nosso Pai. Você pode se sentir assim? Aleluia! Falar com Deus, com liberdade, como quando estamos na casa do nosso Pai. Em nome de Jesus Cristo, meu irmão, nós temos a oportunidade, todas as vezes que eu tenho o privilégio de falar, eu digo da alegria que tenho de estar na casa de Deus. Todas as vezes que eu pego o microfone, eu tenho a preocupação de dizer, nós somos privilegiados. Estamos mais uma vez na casa de Deus. Nós estamos na casa do Senhor. O lugar que Ele preparou para nós nos reunirmos, sairmos lá de um mundo tenso, hostil. De repente o seu dia foi tão tenso. De repente o seu dia não deu certo. De repente o seu dia foi tão cruento. De repente o seu dia te deixou marcas profundas. Mas você terminou aquela tarefa árdua. De repente nem tomou banho. E está na presença de Deus. E Ele vai visitar o seu coração. Vai alegrar a sua alma, vai renovar as tuas forças, vai te dar energia outra vez, vai renovar a sua esperança, vai curar a sua ferida, em nome de Jesus. Entenda, você está na casa de Deus. Aleluia. Aí é interessante
que Jesus continua dizendo: vocês transformaram a minha casa em covil de salteadores. E a minha casa é casa de oração. A minha casa é lugar de liberdade. A minha casa não pode haver nela, escute bem, não pode haver nela torres montadas para selecionar os que entram. Na minha casa não pode haver escolha. Na minha casa não pode haver segregação. Na minha casa não pode haver grupinhos. Na minha casa não pode ter local para os privilegiados. Na minha casa não pode ter gueto. A minha casa é casa de toda gente. E a gente vê isso acontecer na casa de Deus. Já observou? Sabe quem é essa pessoa que está do seu lado aí, sentado do seu lado? Já parou para pensar que tipo de vida que ele vive? Já parou para pensar qual é o nível intelectual dele? De repente você esteja sentado aí do lado de uma professora universitária. De repente você esteja sentado aí do lado de uma pessoa que cursou uma faculdade. E você não fez nem a primeira série. Mas estão aqui todos sentados um do lado do outro, sentindo a presença do mesmo Deus. E gozando de uma mesma comunhão, sendo unidos pelos laços do amor que há na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Vieram a ele no templo. Escute bem. Vieram a ele no templo. Vamos entender isso aqui, irmãos? Eu estou falando do que acontece quando os empecilhos são tirados, quando os ladrões, salteadores são arrancados, quando a casa onde nós nos reunimos é casa de oração. Olha o que acontece. Vindo a ele no templo. Aquela turma foi mandada embora. E agora, o que acontece? Aqueles que de repente antes não podiam ir, agora podiam ir. Aqueles que não tiveram tido a oportunidade de comprar nem uma pombinha, porque não tinha dinheiro, ficava só lá do lado de fora, olhando tudo acontecer, mas não tinha privilégio de entrar, não tinha oportunidade de participar. Agora, toda essa estrutura satânica fora derribada, e agora vão a ele os cegos, aleluia. Os coxos tiveram a oportunidade de irem a Jesus Cristo. Entenda bem, não adianta só estar no templo. Tem que ir a Jesus Cristo. Não adianta, meu irmão, só marcar presença. Eles estavam no templo e agora foram a Jesus Cristo. Foram à presença de Jesus Cristo. Agora eles olham e dizem: eu também tenho a oportunidade. Não tem mais nenhum empecilho. O véu do templo se rasgou. Não há mais separação. Jesus veio e agora eu tenho liberdade. Agora eu posso ir. Sabe por que eu e você estamos aqui hoje? Porque Jesus veio. Sabe por que eu e você hoje temos o privilégio? Porque Ele veio. Sabe por que eu e você hoje podemos? Porque Ele veio. Sabe por que eu e você usufruímos ou gozamos da alegria da salvação? Porque Ele veio. Porque Jesus veio. Ele está presente e opera maravilhas na vida daqueles que vão a Ele. Não adianta ir no templo, não adianta participar da reunião, não adianta cumprir tabela, não adianta ir e vir,
Não adianta ir e vir quantas vezes conseguir, sem ir a Jesus Cristo. Ali Jesus deu a oportunidade a pessoas que antes não tinham. Foram eles a Jesus Cristo, cegos e coxos. Escute bem, aqui é o lugar de nós nos apresentarmos a Ele como nós somos. Aqui é o lugar do que manca mancar. Aqui é o lugar de contar a dor. Aqui é o lugar de abrir o coração. Aqui é o lugar de mostrar a deformidade. Aqui não pode ser um lugar para encenação. Existem muitos que se pintam de bem para chegar na igreja, ensaiam um sorriso, chega na porta mancando e para de mancar, para dar uma de santo aqui, em nome de Jesus Cristo. Aqui é o lugar do cego, deixar que a cegueira seja vista. Aqui é o lugar do manco, deixar que a deficiência seja percebida, apresentar-se a Ele, para que o milagre possa acontecer. Vieram a Ele no templo, em nome de Jesus. Se você chegou aqui esta noite arrebentado, ferido, maltratado, quebrado, alquebrado, é a grande oportunidade. Aqui é casa de oração, não é casa de encenação. Em nome de Jesus, se prostre aos pés dele e diga: Deus, a minha dor é esta, eu tenho esse problema, e Ele vai curar. Quantos vêm e vão com os problemas, com as deficiências, com as deformidades, porque chegam aqui e se armam para apresentar, dizendo que está tudo bem. Mas aqueles que se apresentam a Ele alcançam as maravilhas, aleluia, alcança o milagre, alcança a transformação, alcança a cura. Agora no versículo 15, para nós concluirmos. Mas, no entanto, todavia, apesar de tudo isso estar acontecendo, escute bem, apesar de acompanharem Jesus da entrada do templo, gritando bem alto, dizendo: esses empecilhos não podem existir, esta proposta mercantilista não é aceita, arranque tudo. E vendo aqueles que se aproximavam dele, cheios de problemas, sendo curados, sendo libertos, apesar de tudo isso, os principais sacerdotes e escribas, vendo as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando hosanas ao filho de Davi, indignaram-se, perguntando-lhe: ouves? O senhor está vendo o que é que eles estão dizendo? Aí sabe que Jesus diz: isso aí já está na Bíblia. Isso aí é bíblico. Existem os profissionais da religião que estão de plantão no templo, que se levanta contra, que tenta barrar. São pessoas, e nós temos que ter cuidado com esse espírito, meus irmãos, porque de repente a gente olha e diga assim: eu não estou vendendo e nem querendo comprar nada, mas de repente nos tornamos nos profissionais da religião, nos tornamos os críticos de plantão. Jesus enfrentou-os de cara e eles foram confrontados por Jesus Cristo. Jesus dizendo: olha, aquilo que incomoda vocês é bíblico. Está na Bíblia. Incomoda vocês as crianças estarem cantando hosanas. Você nunca leu que dos lábios das crianças pequenas e as de peito é que sai o verdadeiro louvor? Para louvar a Deus tem que ser como criança.
E precisamos saber que os críticos de plantão se contrapõem, não aceitam, não querem que o louvor aconteça, mas em nome de Jesus Cristo, nós que viemos aqui esta noite, entendamos, na casa de Deus não pode haver espaço para mercantilismo. A casa de Deus é casa de oração, é o lugar onde toda a gente se reúne para falar com Deus e ouvir Deus, sabendo que existem os críticos de plantão que se levantam para barrar, mas nós somos conscientes, o nosso culto tem que acontecer. Aleluia. Não se preocupe, irmão, se vai gostar, achar bonito, se vai te criticar. Não se preocupe com o que vão dizer. Abra a sua boca e adore. Se as maravilhas de Deus aconteceram na sua vida, não perca a oportunidade de adorar, em nome de Jesus, porque quando você adora, você alcança força da parte de Deus. Aleluia. Nunca lestes da boca dos pequeninos e crianças de peito sai o verdadeiro louvor. Aleluia. Nós precisamos, em oportunidades como estas, fazer com que a vontade de Jesus para as nossas vidas, quando estamos no templo, seja cumprida. Que não seja simplesmente minutos que passamos aqui olhando para o relógio, dizendo está na hora de terminar. Mas que sejam momentos na presença de Deus, onde o verdadeiro culto acontece na individualidade. De repente você entrou aqui hoje, minha irmã, vai sair louvando a Deus, vai sair adorando a Deus, porque o milagre vai acontecer. Tão somente vá a Ele. Quem vai pregar hoje? É o pastor Aldo. Ixi, eu não gosto. Eu não dou conta de ouvir. Eu tenho dificuldades com a linha de raciocínio dele. É muito pobre, é muito rasa. Em nome de Jesus, se você estiver aqui na presença dele, nós nos lembramos de cultos que realizávamos quando nós éramos poucos ainda. Aí íamos ouvir os irmãos pregar, abriam a Bíblia com muita dificuldade, liam os textos bíblicos atropelando a pontuação, mas abriam a boca e começavam a falar das grandezas, das maravilhas de Deus. Crentes eram renovados, eram batizados no Espírito Santo, eram curados, porque culto sendo dirigido a Deus. Quantos podem levantar a mão aos céus, adorando a Deus, glorificando, entregando a Ele o seu louvor, a sua adoração? Quantos querem nesse momento apresentar-se a Ele? Escute bem, o pastor Wellington não pôde vir, está em São Paulo com o pastor Hermógenes numa convenção, mas ele, Jesus Cristo, está presente. Nós não viemos aqui nos apresentarmos ao pastor Wellington, ao pastor Hermógenes, não viemos aqui simplesmente para cumprir tabela, não viemos aqui simplesmente para atender uma necessidade social, viemos porque sabemos que Jesus está aqui, sabemos que aqui é casa de oração, onde Ele ouve a nossa oração. Fique em pé em nome de Jesus, nós vamos orar. Casa de oração. Então vamos orar. De repente você tem algo para resolver amanhã, que você está dizendo assim, meu Deus, eu não sei o que fazer. A Larissa tem uma prova quinta-feira e eu falei, não vamos para a igreja, porque de repente é melhor alguns minutos na igreja do que na frente de um livro, tentando entender. Deus abre a mente. Xaracandará-malai. Oh, aleluia. Ele abre portas lá no seu negócio. É casa de oração. É casa do nosso Pai. Xaracandará-malai.
E eu quero te convidar em nome de Jesus. De repente você se tornou um crítico de plantão, para gostar ou não, para criticar. De repente você já seja referência de alguém quando prega. Você ser procurado para fazer a crítica, a análise do que aconteceu, do que se falou, para saber onde errou, onde pecou na exegese do texto. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, seja liberto disso, em nome de Jesus. Se coloque na presença dele e diga: Deus, aqui estou na tua presença. Você tem uma necessidade, você está se afundando na sua cegueira, na sua deficiência, e ele preparou esta oportunidade para te dar vitória, e da sua boca vai sair um louvor que liberta. Irmão, essa história de crente, de carteirinha, tradicional, que conhece tudo, é especialista em Deus, isso nos arremete numa zona de sequidão, de frieza, de dureza, almas empedrecidas, que nada toca, nada atinge, as maravilhas estão acontecendo e você está questionando. Em nome de Jesus, largue isto e se jogue na presença dele esta noite. Pai, nós estamos diante de ti, viemos à tua casa, nos sentimos como criança na tua presença, fazemos aquilo que só uma criança faz quando ouve o barulho do pai chegando, corre gritando, dizendo: o papai chegou. Esse sentimento domina os nossos corações. Estamos na tua presença. Olhe para a vida dessa irmã que veio e deixou um esposo em casa, dominado pelo ódio. Ela vai chegar lá e vai ver as maravilhas que o Senhor fez na vida dele. Olhe para a vida dessa moça, desse moço. Olhe para estes que vieram à tua presença hoje, desprovidos, para fazer uma oração, um pedido. Atenda em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tome o seu assento. Amém, irmãos. Graças a Deus. Boa palavra, fiel, digna e de toda a nossa aceitação. O salmista diz, lá no Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Esta casa aqui é do Senhor. Glória a Deus. É casa de oração, onde há um diálogo muito maravilhoso. O pai com o filho com o pai. Não é? Nós falamos com Deus, sentimos a sua presença, ouvimos a sua voz. Eu acredito que nesta noite Deus operou milagres aqui. Vamos tomar posse de milagres aqui nesta noite. E para isso continuar acontecendo nas nossas vidas, nós precisamos guardar, esconder a palavra no nosso coração e continuar sempre olhando para Jesus. Vamos cantar o hino de número 400. Precisamos estar sempre vivendo cada dia com Jesus, dia e noite. Passa um mês, passa uma semana, passa anos e anos vivendo com Jesus, para continuarmos tendo vitória. Enquanto nós estivermos cantando, vamos adorar a Deus. Você que trouxe o seu dízimo, adore a Deus dizimando e ofertando também. Hino de número 400. Em Jesus vivendo cada dia, em Jesus eu tenho alegria, em Jesus, ó doce harmonia, em Jesus desfruto a paz de Deus, em Jesus
na rocha inabalável, em Jesus, no homem comparável, em Jesus, no Deus tão adorável, em Jesus, o mal não temerei. Em Jesus, a graça é infinita. Em Jesus, ó bênção inaudita. Em Jesus, em Jesus, eu tenho salvação. Em Jesus, não temo o mal e a morte. Em Jesus, estou firmado e forte. Em Jesus, meu barco rumo ao norte. Em Jesus, eu sempre hei de vencer. Oh, glória a Deus! Se nós continuarmos firmes em Jesus, vai se cumprir com a palavra. Nós somos mais do que vencedores. Somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém? Graças a Deus. Tem aí alguns avisos anotados aí? Nós estaremos passando os avisos, quem sabe alguns pedidos de orações. Irmão. E encerrando esta reunião abençoada pelo Senhor. Temos amanhã círculo de oração aqui. As irmãs estarão reunidas aqui. Não é proibido os irmãos também passar por aqui. E à noite temos cultos em todas as nossas congregações. Quinta-feira é o culto da bênção às 19h30. Você pode estar presente aqui trazendo alguém para estar recebendo a bênção de Deus no culto de quinta-feira. Domingo não haverá aula na escola dominical devido às eleições. Muito bem. Foi bem lembrado isso aqui, né? Então nós não teremos escola bíblica dominical justamente por causa das eleições. E ao falar nas eleições, domingo passado, vocês que estavam aqui presentes, vocês estão lembrados de que eu pedi para nós estarmos levantando como se fosse um clamor, orando pelo o nosso Brasil. E é muito pouco, nós não devemos orar só esse pouquinho assim não, devemos já estar orando no passado, orando no presente, continuar orando no futuro também. Nosso Brasil precisa muito, irmãos. Nós estamos sempre orando, apresentando às autoridades constituídas, mas é a votação. Deus, irmãos, nos coloquemos sobre os nossos pés. O Senhor Jesus Cristo sabe quem é a pessoa mais certa de se ganhar. Quem sabe não é nem a que eu estou pensando, e você também. Que nessa oração, mais uma vez, nós iremos estar orando, pedindo a Deus que orienta cada eleitor para votar naquela pessoa certa, que vai governar bem. Deus sabe, irmãos, Deus pode nos orientar. Esqueça domingo totalmente de paixão política, de sigla partidária. Deixa Deus estar te orientando, e assim sendo, Ele vai fazer que aquele ou aquela que seja melhor, que seja eleita para estar aí dirigindo o nosso Brasil, dirigindo o nosso Estado da melhor maneira possível. Amém? Quero convidar aqui pastor José Marcos para estar
orando nesse sentido que falei, agradecendo a Deus por este culto alegre e abençoado, finalizando esta reunião com esta oração, e também ele vai estar dando a bênção apostólica, orando, apresentando também o pastor Wellington, o pastor Hermógio, para Deus estar abençoando da melhor maneira possível. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Vamos orar ao nosso Deus. Querido Deus, Pai eterno que estás no céu, nós te adoramos nesta noite, Senhor, porque o Senhor nos deu esta rica oportunidade de estarmos mais uma vez na tua casa, aonde nós adoramos o Senhor, ouvimos a tua palavra, aleluia, e podemos nos alimentar de uma forma tão maravilhosa da tua palavra nesta noite. Meu Deus, eu apresento ao Senhor, aleluia, o nosso Brasil, o nosso momento, Senhor, as eleições que estão vindo aí. Eu sei que o Senhor está no controle, nos orienta, Senhor, a fazer a tua vontade quando estivermos ali diante da urna. Pai querido, os nossos pastores, pastor Ed e pastor Hermógenes que estão viajando. Oh Pai, que o Senhor possa trazê-los em paz, livrando dos perigos da estrada. Senhor, os nossos irmãos que estão enfermos, quantos irmãos e irmãs estão enfermos? Visita-os, Senhor, estenda as tuas mãos dando saúde, abençoando o teu povo e nos levando em paz para os nossos lares. Ser conosco, oh Pai, em tudo nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, estenda as suas mãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus sobre a terra, e todos nós que estamos alegres com Jesus dizemos, amém. Glória a Deus. Produtora de vídeo AD Filmes.